Bom dia, aluno da FAESP de Pedagogia, tudo bem? Gente, terceiro semestre, né? Bom dia, terceiro semestre. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de tecnologias da comunicação, da informação e da comunicação na educação, né? Hoje falando sobre o conteúdo da semana 3, o uso da internet na educação. O texto que iremos falar é o texto de José Manuel Moran, um texto de 97, Como utilizar a internet na educação. Esse texto ele é muito importante, meio visionário, porque, lembrem bem, em 97 não tínhamos uma internet bem desenvolvida, né? Imagine trazer ela para a educação, como seria inovador naquele período, né? Devemos lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases fazia um ano que tinha sido promulgada, ou seja, os ideais da educação estavam sendo formados ainda no nosso país, e já tínhamos esse texto desse professor, José Manuel Moran, refletindo sobre a necessidade de trazer a internet para a escola. Ou seja, é um texto muito inovador que vale muito a pena a gente discutir, né? Bom, o professor José Manuel Moran, ele vai começar com uma importante ideia que a gente tem que ter sempre quando a gente vai pensar no uso da internet na educação. É pensar que a gente, para que ela seja eficaz, a internet, a gente precisa inserir ela nesse contexto de ensino-aprendizagem, conseguindo integrar ao mesmo tempo as dimensões pessoais dos envolvidos, do aluno, do professor, as questões comunitárias, de pensar aqui como isso pode afetar o grupo como um todo, né? E numa própria questão tecnológica, de como a gente lida com as tecnologias. Então, nós temos aí três momentos, né? O nosso posicionamento pessoal contra a tecnologia, a nossa vida em grupo, como vai ser permitido por essa interação, e a nossa habilidade com a tecnologia. Muito bem. E aí ele vai trazer, primeiro, agora, 4 pontos importantes que a gente precisa refletir quando a gente vai usar, quando a gente vai pesquisar na internet. Então, esse é um primeiro ponto que ele coloca para nós. Vai pesquisar na internet? Tome atenção para 4 pontos então. Primeiro, busca por temas específicos. Gente, precisa de uma filtragem. Você vai entrar na internet, está na frente do Google, aqui na frente do computador, olhando para a tela, pensando assim, o que vou pesquisar? É bom ter um foco. Antes do foco, uma sensibilidade, uma filtragem. Vou pesquisar sobre futebol na educação. Vou pesquisar se o Corinthians ganhou hoje? Não. Vamos entender o tema futebol na educação. É isso, por exemplo, que vamos pesquisar. Porque se a gente for colocar só futebol no Google, você imagina o tanto de coisa que a gente não tem para pesquisar. Então tem que ter uma filtragem, saber o que vai escolher, né? Segundo ponto, que aí sim é o foco, sensibilização do aluno. Mostrar para o aluno que tem que ter um foco. Está indo pesquisar? Muito bem, né? Não só você tem que saber o que pesquisar, mas também tem que focar aquele momento de frente com o computador para fazer a sua pesquisa. Ao invés de entrar no Instagram, no Facebook e mexer no WhatsApp enquanto mexe no celular, é importante que o aluno tenha foco. Saiba que o momento da pesquisa é o momento da pesquisa. A ferramenta nos permite um monte de coisa, né, várias possibilidades, mas nós devemos usar a ferramenta da internet para cada situação. Ou seja, porque senão a gente também vai ter uma pesquisa que não vai ter fim. O aluno vai entrar lá, nos primeiros 3 minutos de pesquisa, passa meia hora olhando vídeo do YouTube de gatinha, volta a pesquisar e quando vê não deu tempo, perdeu aquela oportunidade que ele teria de trabalhar, pesquisar um tema na internet. Terceiro ponto, necessidade de bom senso, gosto estético e intuição. Para a gente ter critério na escolha do site que a gente vai pesquisar, por exemplo, né? Um olhar criterioso, entender, por exemplo, se tem um site que é cheio, que tem um monte de spam, um monte de coisa acontecendo naquele site, normalmente é um site que não tem muita confiança, né? Não é um site seguro. Primeiro, não é seguro nem de navegar, você clicou no site e está cheio de vírus, é um problema, né? Então a gente tem que ter um olhar crítico também, nesse sentido de saber escolher pelo padrão estético também, às vezes, né? Que site que seria mais
confiável, não só pelo conteúdo também, que é outra coisa que temos olhar com critério, né? É um conteúdo que está cuidando de mostrar para o leitor ou para o ouvinte, se for um vídeo, né? Um telespectador, se a pessoa cita fontes, se ela mostra de onde veio as informações dela, né? Então tem que ter esse cuidado, né? E bom lembrar que na época do professor José Manuel Moran, a internet não tinha uma aparência muito agradável, né? Cores fortes, azul com roxo, vermelho. Meu Deus, né? Quanta gente passou a usar óculos naquela época. Bom, quarto ponto, então, para fechar, na hora de pesquisar na internet, é você integrar a sua pesquisa com outras mídias. Não é só buscar vídeos no YouTube, mas vídeos no YouTube são importantes. Você olha, vai buscar artigos, né, vídeos, e também integrar outras coisas que não seja só a internet. Né? Você pode ainda usar do velho jornal, do rádio, da televisão. Tudo isso juntando para que sua pesquisa fique mais aprofundada. Quanto mais coisas envolvidas, mais fontes envolvidas, melhor a sua pesquisa. É mais fácil você desenhar aí um resultado para ela. Bom, então esses são os 4 aspectos para serem refletidos na hora de pesquisar na internet. Bom, e aí nós temos agora mais outros 4 pontos para o autor nos mostrar o que a internet pode nos dar de benefício. Né? 4 possibilidades que nós temos na hora de usar a internet. Então, saindo da pesquisa agora, entender que benefícios a gente tem. Primeiro ponto que ele fala é o aumento de conexões linguísticas, geográficas e interpessoais. Por que nós temos um aumento de conexão linguística? Porque nós temos acesso ao mundo inteiro, a sites do mundo inteiro, né? O que nos permite também ter acesso, aprender novas línguas, ter uma fonte sobre o mesmo assunto de países diferentes, ou seja, talvez o entendimento sobre educação, sei lá, dos pensadores brasileiros sejam diferentes dos explicadores da Finlândia, por exemplo, que tem uma ideia diferente de olhar a educação. Então a gente tem essa conexão linguística aumenta a nossa conexão geográfica, justamente. Acabei de falar sobre, temos a possibilidade de navegar por diversos países. E também interpessoais, a gente pode trocar muitas informações com pessoas do outro lado do mundo, entende? Então é uma possibilidade muito boa que a internet nos dá. Segundo ponto é o desenvolvimento de novas formas de comunicação. Se antes tínhamos o telefone, a carta, ou até mesmo, vamos dizer, no início da internet, o e-mail, hoje temos infinitas possibilidades, inclusive, de fazer videochamadas com as pessoas e falar com elas vendo-as. Né? Então, o segundo ponto é a gente começa a criar novas formas de comunicação. Esse é o segundo ponto. Tá? Terceiro ponto, interesse pelo estudo de línguas. Ou seja, você é meio que obrigado. A partir do momento que você começa a usar muito a internet para pesquisar, você começa a perceber que tem muita coisa em inglês, por exemplo. E isso desperta, de certo modo, uma necessidade até, a partir de uma necessidade, uma vontade de aprender novas línguas. E a gente traz algumas línguas para a nossa língua portuguesa, por exemplo, que a gente acaba sendo obrigado. Por exemplo, todo mundo conhece a palavra feedback, que é me dá um feedback, me dá um retorno sobre o que você achou da minha palestra, por exemplo. Me dá um feedback. Então a gente usa termos que a gente traz para o nosso cotidiano e que demanda aí então que a gente vá buscar um entendimento, mesmo que seja básico, sobre algumas palavras. Né? E quarto ponto, riqueza de interações possíveis. Ou seja, as interações que a gente consegue estabelecer no uso da internet são muito ricos. Né? Como estou falando aqui, você pode conversar com a pessoa, escrever para ela, falar com ela ao vivo, mandar vídeo, compartilhar coisas. Ou seja, a interação que é possível hoje através da internet é sensacional. E isso Moran já via lá em 97. Isso que é o mais curioso. Viu? Bom, temos benefícios, certo, da internet. Mas quais são os problemas que poderemos ter no uso da internet? Não temos só coisas boas, temos benefícios e malefícios também, talvez. Primeira coisa que ele fala, confundir informação e conhecimento. Gente, informação é uma simples informação, uma instrução, uma coisa que você entenda que significa a janela está fechada, é uma informação. Por que ela está fechada? Aí é
podemos começar a gerar um conhecimento. Eu fechei a janela para que pudesse ter aqui uma claridade suficiente para vocês me verem, mas não serem ofuscados pelo sol lá fora. Temos aqui um conhecimento, agora vocês sabem o porquê. Essa é a diferença de informação e conhecimento. Às vezes a gente se contenta só com informação, entende? A gente vê lá uma notícia específica lá no Facebook, rolando no Facebook, a gente vê uma notícia e fala, olha aí, meu Deus do céu. Aí quando você vai ver, o título era só um título irônico e o autor estava querendo explicar uma coisa mais complicada do que parecia. Então, né? Aí morre, meu Deus, olha eu brincando com o vírus. Morre centenas de pessoas só em São Paulo por causa do coronavírus. Você fala, meu Deus, né? Você pode já espalhar a notícia e não. E ali o autor está querendo explicar que podemos prevenir que essas pessoas não morram ficando em casa, em quarentena. Entendeu? Tem uma diferença entre informação e conhecimento. Segundo ponto, facilidade na dispersão. Como eu falei lá em cima, né? Facilidade de a gente entrar na internet sem foco e se perder todinho. Começa fazendo uma coisa e termina, sei lá, vendo um vídeo de gatinho que não era o objetivo principal da sua atividade na internet. Terceiro ponto, tempo gasto em rede. É uma ferramenta boa a internet, com certeza, mas também passar o dia nela também é um problema. Né? Ficar o dia inteiro ali, unicamente esquecendo do restante do mundo, é um problema também que acaba gerando dispersão. Você perde aqui um pouco da riqueza de lidar com outras fontes. Lembra que falamos, quanto mais fontes você tiver, melhor para uma pesquisa? E também impaciência na pesquisa de várias fontes, já que estamos falando delas. Gente, não tem que ter preguiça, não tem que olhar só um site, não tem que olhar só um vídeo. Temos que olhar as diferentes fontes. Quanto mais fontes nós tivermos, mais certeza teremos sobre um conhecimento. Né? Poderemos entender melhor uma informação como ela foi passada para que a gente pudesse gerar um conhecimento real sobre aquilo. Também entender que precisamos entender os diferentes tempos dos alunos. Se você que vai trabalhar na internet em sala de aula, temos que entender que cada aluno tem uma maneira de lidar com a tecnologia ainda. Cada um tem seu tempo, tem gente que já é bem avançado, tem gente que não sabe nem ligar ainda o celular direito. Então, temos que pensar essas coisas em sala de aula quando a gente for trabalhar a internet, ok? Nem todo mundo tem que ter um tempo ali ou estratégias para lidar com as pessoas que são rápidas demais e com as pessoas que são devagar demais. Né? Tentar trazer uma maneira com que todos sejam inseridos na educação ali, naquele momento. Terceiro, agora já é um sexto ponto. A participação dos professores é desigual. Esse é um problema que a gente encontra. Né? Temos professores que sabem utilizar a tecnologia, professores que se recusam a usar a tecnologia, né? E aí temos um problema a ser vivenciado nas escolas todos os dias. Mas, que quanto mais a gente discutir essas questões, logo logo mais professores também estarão utilizando a internet em sala de aula. Certo? E para finalizar, o autor fecha que a palavra-chave quando você vai tratar de internet na educação é integrar o convencionado, aquilo que a gente tem de comum, conhecido já, com o avançado. Integrar o humano com o tecnológico. Então, porque a tecnologia está aqui para nos servir, nos auxiliar no nosso conhecimento. Até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.